Bora lá começar mais uma aula, e como de costume o Rico Tereré me acompanha. Hoje eu vou ensinar pra vocês esse estojinho aqui. Olha que gracinha. Ele é um estojo com abas. Olha. Dos dois lados você pode encher com lápis. E ainda sobra esse espaço aqui dentro todinho pra colocar mais coisas ainda. É excelente de tamanho. Vou apresentar aqui pra vocês o material que a gente precisa pra fazer esse estojo. Eu já deixei algumas partes prontas pra facilitar o trabalho, né? Essa daqui é uma aba, ó, que eu já deixei prontinha. Ela é bem firme, porque no meio dela a gente coloca esse papelão aqui, ó. Já deixei pronto aqui a frente, já coloquei minha etiqueta, vivo, tudo direitinho. Aqui dentro eu coloquei esse EVA, pra deixar ela bem estruturadinha, bem bonitinha, tá? Aí, nós vamos precisar de vivo, a alça. Essa alça, ela tem 20 centímetros, pra ficar um estojinho com alças. Eu utilizei fita dupla face pra facilitar pra gente colocar o papelão aqui no meio. Eu coloco dupla face, que daí eu consigo centralizar direitinho, porque a gente passa uma costura aqui em volta. Então, é bom que fique já colado pra não sair do lugar, né? Daí a gente passa uma costura só. Eu coloco o papelão no meio e as duas partes de elástico em volta e passo a costura, pra depois colocar só o viés. O viés, nós vamos estar utilizando esse viés de boneon aqui, que eu acho que ele é super fácil de aplicar. Vamos precisar de elástico. Eu tenho esse elástico aqui que ele é de 1,5 cm de espessura. Vamos precisar dos 2 cursores e zíper para colocar aqui. Esse aqui é o canal do zíper. Esse material aqui, esse estojo, eu fiz com a técnica da sublimação. Inclusive, eu vou deixar o molde para vocês. Tudo é só imprimir e ele já vai com essa arte para vocês imprimirem e fazer o de vocês. Vou deixar as medidas lá nos moldes também, porque quem não tiver impressora e não quiser imprimir, pode só riscar, né, no tecido, recortar e consegue fazer do mesmo jeito o estojo, né? Então, a gente precisa de um canal do zíper, 2 espelhos, esse fole para o acabamento do zíper, esses 2 pedacinhos aqui pra gente fazer a união das 2 abinhas de elástico, né? Então, a gente costura esse daqui nas abas de elástico e depois a gente costura ele no estojo. Pra forro, eu vou utilizar o vagum. Tô utilizando aqui o branco, que é o que eu mais uso aqui no ateliê. E é isso. Pra colocar o elástico, eu utilizei um pedacinho de fita crepe e eu marquei de 1 em 1 centímetros aqui na fita crepe. E eu vou recortar vou marcar o meio dessa aba, para eu poder centralizar o elástico e a fita crepe, onde vai ter as marcas, onde eu vou passar a costura, né? Então, marquei aqui, o que que eu faço? Eu vou centralizar essa fita crepe para baixo dos piques que eu dei. Então, por exemplo, deixar bem centralizado, tanto nas margens como no pique. Feito isso daqui, daí a gente vem trabalhando com o elástico, fazendo as costuras. Eu vou tirar essas coisas aqui, deixar a mesa limpa, pra gente poder trabalhar. Agora, nós vamos costurar o elástico aqui na parte de cima do pique. A gente costura e passa alguns retrocessos para ficar firme esse elástico, porque ele vai ficar sendo puxado o tempo todo, né? Para colocar o lápis, a caneta. Então, a gente deixa ele bem, bastante retrocesso. Depois, eu dou uma puxadinha assim, e deixo essa voltinha aqui, uma sobrinha de elástico. Daí, para eu passar a costura na direção daquela marca que eu fiz na fita, né?
Então, eu deixo uma sobrinha assim pra dar o vão da caneta, do lápis, enfim. Eu não deixo muito elástico solto, porque senão depois a caneta fica caindo, né? Ela tem que ficar justinha. E não deixo pequena demais também, pra não ficar dando trabalho pra colocar. Então, tem que ser uma medida assim razoável. Tudo no olhômetro, é claro. Mas mais ou menos tudo igual os espaços. Então, a gente vai costurando nas direções que eu fiz as marcas na fita. Agora, eu já posso tirar essa fita. E eu vou fazer a limpeza das linhas que ficaram aqui. Agora, eu vou utilizar a fita dupla face pra fixar no papelão. Esse aqui é papel craft. Eu não sei a gramatura dele, mas ele é rígido. É igual as caixinhas que a gente compra de embalagem. É naquela gramatura. Do outro lado também. É só pra não deixar sair do lugar, né? Pra ficar no lugar. Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado é para o elástico ficar na mesma posição. Senão a gente coloca pra baixo daí. Porque essa parte aqui, ela é maior do que essa daqui, né? Que o elástico tá do meio pra cima. Então, nos dois lados, eu tenho que tomar esse cuidado de deixar o elástico do meio pra cima, né? Pra não ficar diferente. Prontinho, agora eu vou passar uma costura em volta. A máquina costura tranquilamente o papelão, ele não é um papelão difícil, ele é super fácil para costurar. Prontinho. As duas abas estão prontas. Agora é só fixar naquele pedacinho de tecido que eu falei pra vocês. Eu tenho 2 pedacinhos de tecido aqui do mesmo tamanho. Eu vou colocar frente com frente
E vou passar uma costura nessas duas laterais. Pezinho de máquina. O outro lado também. Agora eu vou desvirar. E vou fazer um pesponto de acabamento nas duas laterais onde eu costurei. Sempre dando retrocesso no início e no fim, pra costura não desmanchar depois. Ó, ficou essa abinha aqui, que a gente vai costurar no centro das abas, né? Vou marcar o meio dos dois lados. E vou centralizar meio com meio e passar uma costura aqui. Passo bem na bordinha, porque depois a gente ainda vai pregar a gente ainda vai costurar o viés, e o viés vai esconder essas costuras que a gente tá fazendo antes. Aqui também eu tenho que tomar cuidado para o elástico ficar na mesma direção. E eu coloco aqui, ó. Lado de fora, lado de fora. Vou costurar assim. Tá certo? Centralizo, coloco bem no meio e passo a costura. Prontinho. Esse aqui depois a gente vai pregar lá no estojo quando a gente já tiver pronto. Vou passar o viés nas duas voltas agora. Vamos então colocar o viés em toda a volta. A agulha que eu tô utilizando é a agulha 18. Deixa eu colocar pra lá pra vocês conseguirem visualizar. Vai colocando o viés e dando a volta. Cuidando pra parte de baixo também pegar na costura, né? Porque viés é assim. Às vezes você acerta a parte de cima, na parte de cima você sempre acerta. Às vezes a de baixo escapa, né? Aí como a gente começou a primeira costura do elástico a 1 centímetro da borda da lapela, então, fica, o viés vai ficar bem certinho no início da costura dos elásticos. Vai girando e costurando.
Quando você tensiona, você dá aquela puxadinha no viés, ele já vai encostando no material, né? Já vai dando tudo encostadinho, tudo certinho. E ele fica bem no meio, porque ele tem uma vinquinha bem aqui no meio, que é o meio do viés. Ele já próprio abraça o material na medida certa. Como ele é um material de nylon, né? É só queimar que ele não vai desfiar. E ainda ele gruda na beiradinha do outro de baixo, fica tudo certinho. Fica bem seladinho. Agora vamos fazer o mesmo procedimento no outro lado. Prontinho. As duas abas já estão ok, costuradas. Agora eu vou fazer o outro espelho, o espelho de trás, porque o da frente eu já tinha feito, né? Então, eu vou fazer aqui junto com vocês. Eu marco aqui o meio da peça, os dois lados. Aqui está o bagum para baixo. Vou colocar esse EVA aqui. Quem quiser passar uma colinha, pode passar. Fita dupla face, eu não vou passar nada. Eu vou colocar ela aqui, vou fazer um sanduíche. E vou passar o vivo em volta. Eu tenho aqui um pedacinho do material, que é o acabamento do vivo. Eu costumo marcar o meio aqui e colocar ele meio com meio, para começar bem certinho a colocação do vivo. Vamos lá. O meu calcador aqui, ele é de zíper. A primeira costura eu faço com ele. Como ele não é de teflon, eu costumo passar um óleo de máquina num guardanapinho e eu passo no vivo, que ele fica sujinho do óleo da máquina, né? E aí o calcador não vai grudar nesse vivo. E o vivo eu passo bem devagarinho para eu conseguir colocar ele bem rente com a peça. Porque o vivo, ele é habilidade, né, gente? Quando a gente não tem muita segurança, a gente vai fazendo devagarinho pra sair certinho. Que minha máquina tá em falso, tá fazendo um barulhinho.
Chegando aqui no final, eu corto rente ao começo do outro, de onde eu comecei. Encaixo as duas pontas, uma de frente com a outra, e tombo por cima aquele acabamento que eu comecei costurando. Prontinho. Agora é só cortar os excessos, porque eu costumo cortar o forro maior do que o espelho, porque é mais fácil para costurar e a gente depois só refila cortando esses excessos. Prontinho. As duas partes prontas. Agora nós vamos fazer o canal do zíper. Peguei aqui o canal do zíper, o forro e o zíper. Então eu vou centralizar aqui. Eu sempre corto o zíper um pouquinho maior, uns 2 centímetros para cada lado maior. Então me facilita depois. Vou costurar frente com frente aqui. Depois eu vou costurar o bagum aqui em cima. O bagum eu corto ele um pouquinho maior também. Eu refilo as sobras depois. Agora eu faço aquela costura com o pé calcador encostando nos dentes do zíper. Vai ficar bem justinha, bem pertinho do zíper. Vou virar e rebater. Coloco o forro bem tombadinho pra lá, pra ele não ficar sobra de forro pra pegar no carrinho do zíper depois. Então, eu dou aquela amassadinha, né, no forro. E depois, o material principal dessa forma aqui, ó. Aí, é só passar uma costura de acabamento aqui. Já vou aproveitar e passar uma costura de segurança em volta, prendendo o material principal no forro. Agora eu só refilo essa sobra de forro. Prontinho. Vamos colocar agora o fole. O fole eu corto maior na largura e no comprimento, porque eu prefiro refilar a sobra do que faltar. Porque dependendo da distância que você faz a costura aqui no zíper, é a largura que vai ficar aqui o canal, né?
Aí, se você coloca esse daqui muito justo, às vezes pode faltar. Então, eu sempre faço um pouquinho maior pra refilar a sobra depois, que não dá problema, né? Mas antes, eu tenho que colocar o carrinho, o cursor do zíper. Vou colocar dois, um para cada lado. Assim. Agora eu vou costurar esse daqui. Eu costumo deixar ele rente aqui no zíper e sobrar aqui pra baixo. Pra mim fica mais fácil. Costuro também com a distância de um pé calcador, né? Aí ele fica com essa sobrinha aqui. E depois a gente só vai refilar, tá? Mas antes de eu colocar o forro aqui, eu vou medir ela, nesse canal todo, no espelho da peça, pra ver se quanto que vai sobrar de tecido. Então, eu pego aqui o espelho e vou clipar tudo em volta pra ver o tamanho, se tá o tamanho ideal. Eu tenho esses clipes aqui, que é clipes de papelaria. Tem de 2 tamanhos, que eu costumo usar pra fazer esse trabalho aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui. Pode começar em qualquer lugar, que o que a gente quer saber agora é se ele vai sobrar, quanto que ele vai sobrar de tecido. Então, não importa por onde que eu começo, né? Então, eu vou fazendo a volta aqui. Na parte do zíper, sempre deixa bem esticadinho. Vamos prender a volta toda. Até chegar aqui do outro lado. Você pode perceber, olha o tanto que ficou maior. Eu gosto de fazer assim, porque... por conta dos cantos, né? Dependendo do jeito que você faz o canto da peça, vai sobrar mais ou vai sobrar menos aqui. Então, você pode... fazer o tamanho que for o seu espelho. Se você quiser fazer um espelho maior do que esse, você pode fazer maior e tudo. Você vai ter condições, a hora que você passar a fita métrica para você medir o perímetro da peça todinho, para você fazer o corte do canal do zíper, você coloca uns 5 centímetros, 6 centímetros a mais, para não ter problema de faltar tecido na hora de você passar ele em volta. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar onde, e vou marcar no fole, que eu quero o fole menor, não o canal do zíper menor. Porque o meu espaço pro fole aqui é de um canto, do começo da curva de um canto até o começo da curva do outro canto, né? Porque senão ele não abre direito, ele fica forçado. Então, se eu coloco, eu vou centralizar ele depois aqui nesse vão aqui. Então, eu vou cortar o meu fole e não o meu canal do zíper. Então, colocado aqui, ó, tudo certinho na posição em volta da peça, eu vou fazer uma marcação aqui. E eu vou cortar 2 centímetros depois dessa marcação. Ou seja, eu marquei aqui e vou cortar 2 centímetros pra frente, que é pra fazer a sobra da costura do pé de máquina na hora de costurar, tá certo? Então, vamos lá.
eu tinha esquecido de colocar a alça aqui, porque ele vai ter uma alça aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desmanchar esse vãozinho aqui do meio, pra eu colocar a alça aqui. Eu vou juntar aqui, pontinha com pontinha, pra eu marcar onde vai ser o meio. Pra centralizar a alça bem ali naquele meio. Então, eu vou colocar a alça aqui, ó. E vou centralizar a alça bem aqui no meio. E vou passar a costura aqui. Agora sim, eu vou fazer aquele sanduíche aqui. Vou virar e vou passar uma costura de acabamento aqui. Aí você pode perceber o quanto o forrinho está maior, né? Então, eu vou cortar essa diferença aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Já fiz um piquezinho aqui. Vou centralizar a alça no pique e vou passar a costura, prendendo a alça no fole e no canal do zíper. Vou pegar o meu forro e vou costurar ele do lado de cá. Desvirar. E vou rebater por dentro da alça, para os dois lados ficar igual, né? Não posso costurar por cima da alça. Puxo bem o material para ele não ficar sobrando, com dobra, com prega. O processo. E vamos lá. Puxo bem o forro. Prontinho. Ficou desse jeito. Agora eu vou passar uma costura aqui nas duas laterais pra ficar fechado esse anel todo.
Agora, esse espelho aqui, que tem a etiqueta, é a tampa do estojo. E a alça, é a parte de cima. Então, a minha etiqueta eu coloquei virado nessa posição onde tem esse acabamento. Então, esse acabamento é a parte de cima da alça. Mas para eu colocar aqui, eu tenho que marcar os meios. Então, vamos marcar os meios aqui. No zíper eu não dou pique, eu marco com um lápis. Dessa forma. Agora sim, vamos lá. Parte de cima, aqui, meio com meio. E vamos colocar os clipes para segurar isso tudo. Aqui, ó, pique com a risca do lápis. Agora é só esparramar isso tudo aqui. Puxei e saiu do lugar. Volta aqui. Agora é só costurar. Eu vou mudar o calcador da máquina e vou colocar o calcador de vivo para eu fazer essa costura agora. Esse aqui, meu calcador de vivo também é de metal, não é de teflon. Mas nada que um olhinho de máquina não resolva pra fazer deslizar, né? Então, eu faço assim. Como já está tudo clipado, eu começo aqui pela parte de baixo. Gosto de pegar sempre nessa posição, costurar em cima do espelho, pra mim fica mais fácil. Então, é dessa forma que eu costumo fazer. Eu uso o meu agulhão para ajudar a segurar, para ele não deslizar, não sair do lugar. E também vou acompanhando com as duas mãos, né, para ele não sair fora. Chegando nas curvas, vai mais devagar. E vai girando, que ele vai girando junto. Por aqui tá os cursores. Já vou passar pra lá, pra não me atrapalhar. Deixa eu já tirar essas pontas de aqui. Essa máquina rangendo desse jeito tá me perturbando.
Agora é só passar o viés aqui em volta. Para passar o viés, eu gosto do calcador fininho, então vou trocar de novo. E para passar o viés, eu já gosto de colocar na posição contrária. Então, eu costuro aqui com o pezinho de zíper, que ele é fininho. E eu passo, ele vai passar na costura na vinca do vivo. Você vai amassando o vivo para baixo e passando a costura na bordinha dele. Aqui você tem como visualizar se o seu viés não tá muito próximo do zíper, onde vai pegar o carrinho do zíper depois, o cursor, né? E vai passando a costura. Dá aquela apertadinha no vivo e vai costurando. Já troquei meu calcador aqui, voltei o calcador de vivo, porque agora eu vou costurar o outro espelho. Aquela parte que tem o acabamentinho eu vou colocar pra cima, onde tá a alça. Vou alinhar aqui meio com meio. Vou colocar uns clips pra segurar. Parte de baixo também, meio com meio, e coloco os clips. Abrir aqui o zíper para me ajudar. Prontinho. Agora eu vou passar a costura tudo em volta. Da mesma forma que eu fiz do outro lado, eu vou costurar aqui. O calcador de vivo, ele tem uma vinca que abraça na parte gordinha do vivo, que ajuda muito na costura, não sair a peça do lugar. Deixa eu cortar essas linhas.
Prontinho, costurei. Agora eu vou trocar o calcador e passar o viés aqui. Pronto. Agora eu vou começar passando o viés no espelho de trás com calcador de zíper. Deixa eu dar uma refiladinha aqui, ó. Tinha sobrado um restinho de vagão de forro. Fica dando volume e atrapalhando na colocação do viés. Vamos lá. Sempre dando aquela puxadinha, aquela tensionadinha, dando as amassadinhas no vivo nos cantos, que ele tende a ficar abaulado, né, levantadinho. Então, com o dedo você dá uma apertada nele contra a mesa da máquina, ele vai assentando e você vai passando a costura. Vai ficando nessa posição. Vai treinando e vai dando tudo certo. Passa um pouquinho do outro, dá um retrocesso, corta e queima para selar as pontas. Olha lá. Prontinho. Agora eu vou desvirar. Minto, antes de eu desvirar, eu vou costurar aqui a aba que eu fiz. Agora vamos costurar a aba aqui. Eu coloco ela nessa posição para abraçar ela aqui. E vou passar a costura nesse vãozinho aqui do meio. Mas você tem que procurar um jeito que fique mais fácil para você colocar na máquina e passar a costura. Coloquei nessa posição. Vou passar a costura aqui. Eu tô fazendo aqui mais ou menos no olhômetro, centralizando ao meio dessa lapela aqui, né? Prontinho. Agora eu vou virar para o lado direito. Dando umas beliscadinhas para assentar a costura do vivo. Gracinha. É isso aí, pessoal. O que vocês acharam da nossa aula de hoje? Ficou uma gracinha, não ficou? Um estojinho. Esse aqui eu deixei a alça maior. Eu achei que mais curtinho assim ficou mais bonito.
Mas aí vai muito do gosto de cada um. O que vocês acharam? Me conta aí.